Olá pessoal, voltei, eu espero que gostem das pequenas mudanças que eu planejei para o canal. Antes de começarmos a falar de qualquer assunto, eu peço desculpas para vocês pela demora para voltar a postar, mas agora que eu voltei, vai ser com tudo, e as postagens vão acontecer aos finais de semana, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre a competência. A competência é o limite da jurisdição. É a atribuição de um determinado órgão do Poder Judiciário de resolver conflitos de interesse em substituição às partes, aplicando a norma geral e abstrata ao caso concreto. Essa competência ela se dá em razão da posição que o órgão ocupa dentro da estrutura do poder. A jurisdição é fruto da soberania do Estado e deve ser exercida dentro do seu território, mas a necessidade de convivência entre os Estados, entre os países, que, claro, são independentes e soberanos, fez nascer regras que levam a esses Estados a cumprir, dentro de determinados limites estabelecidos em tratados internacionais, as decisões proferidas por outros juízes de outros Estados. Então, gente, a competência nada mais é do que a fixação das atribuições de cada órgão jurisdicional. Ou seja, é a demarcação dos limites dentro dos quais podem eles exercer a jurisdição. E cabe à legislação de cada país estabelecer a extensão da jurisdição de outro país, delimitando o que chamamos de competência interna e competência externa. A competência externa, também chamada de internacional, é subdividida em competência concorrente e competência exclusiva. Vai ocorrer a competência concorrente quando 2 ou mais países são competentes concorrentemente para processar e julgar determinado caso. Já na competência exclusiva, apenas um único país é competente para julgar esse caso, excluindo-se assim todos os outros países. Somente a Justiça brasileira pode decidir quais as sentenças estrangeiras que podem ou não ser executadas no Brasil. Assim, o Brasil fará a outorga da sentença do país através da homologação da sentença estrangeira, que hoje é competência do Superior Tribunal de Justiça. A Justiça brasileira não vai entrar no critério do justo ou injusto, apenas vai verificar se ocorreu a citação e se aquela decisão não fere nenhuma garantia constitucional. Já a competência interna são as regras que indicarão quais os órgãos responsáveis para a realização do julgamento de determinado processo levado a juízo dentro do Brasil. Essa competência ela pode ser dividida em razão da matéria, do valor da causa, da função e do território. Vamos ver então detalhadamente quanto aos critérios para a fixação dessa competência interna, ou seja, que é dentro do país, A competência territorial, ela vai levar em consideração a divisão geográfica estabelecida pela legislação. Então, se tratando de justiça estadual, a divisão se dará em comarcas, foros regionais e foros distritais. Já a Justiça Federal é dividida em 5 regiões, sendo que cada uma dessa região tem uma seção judiciária. Quanto à competência funcional, se define levando em consideração a função exercida pelo órgão dentro da estrutura do Poder Judiciário. A Constituição ela estabelece, por exemplo, a competência do STF e do STJ. O critério do valor da causa diz respeito à expressão econômica discutida em juízo. Já o critério material leva em consideração a natureza jurídica da lide, por exemplo, penal, trabalhista, civil, eleitoral, família e entre outros. Como se pode perceber até agora, há vários critérios para a classificação dessa competência. E um dos critérios também utilizado para a classificação dessa competência é a divisão de competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta é matéria de ordem pública e, desse modo, não há preclusão. Ela é estabelecida em favor do interesse público, não sendo passível de modificação pela vontade das partes em foro de eleição. E na competência absoluta, encontra-se os critérios material e funcional. Já a competência relativa é matéria de ordem privada e tem como pressuposto a facilitação da defesa, e se não arguida pelo réu no momento oportuno, ela pode ser prorrogada. E essa prorrogação é o mecanismo pelo qual o juiz, a princípio incompetente para julgar determinado caso, passa a ser competente pelo réu não ter arguido a incompetência no momento oportuno.
Dentro da competência relativa, encontra o critério territorial e econômico. Como eu acabei de falar, a competência ela pode ser dividida em absoluta e relativa. E somente a competência relativa está sujeita a modificação. Nunca está sujeita a modificação a competência absoluta. As causas de modificação para essa competência relativa são a prorrogação, a derrogação, a conexão e a continência. A prorrogação de competência não pode ser conhecida de ofício pelo juiz e cumpre ao réu alegar a prorrogação como preliminar de contestação, sob pena de haver a preclusão. Assim, se o réu não se manifestar, aquele foro que originalmente era incompetente tornar-se-á plenamente competente, não sendo mais possível a qualquer dos litigantes ou ao juiz tornar ao assunto. A conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de duas ou mais ações em andamento para que tenham um julgamento em conjunto. E o critério utilizado pelo legislador para definir essa conexão são os elementos da ação, que compreende as partes, o pedido e a causa de pedir. Desse modo, não basta apenas coincidência apenas de partes, mas também tem que ser comum o pedido e a causa de pedir, que está disposto no artigo 55, caput do Código de Processo Civil. A continência compreende uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e causa de pedir, sendo que o objeto de uma pode ser mais amplo e abrange a das outras. Assim, a causa-conteúdo é a ação que tem um objeto menor, que pode ser inserido na causa continente, que tem um objeto maior. Já a derrogação ocorre quando há eleição de foro, que ocorre quando por força de acordo de vontades, em que duas ou mais pessoas escolheram qual foro competente para processar e julgar futuras demandas relativas ao contrato celebrado. Agora vamos falar quanto ao conflito de competência. Pode ocorrer o conflito de competência em duas hipóteses. A primeira se dará quando dois ou mais juízes se derem por incompetentes para julgar determinado conflito, chamado de conflito negativo de competência. A segunda hipótese se dará quando dois ou mais juízes se derem por competentes para a resolução ou para julgar determinado conflito, que é chamado o conflito positivo de competência. A iniciativa para se suscitar esse conflito de competência pode ser das partes, do juiz de ofício ou do Ministério Público. Se todos os juízes envolvidos são estaduais, a competência será do Tribunal de Justiça, mas se o conflito for entre juízes federais ou estaduais, ou entre juízes estaduais de diferentes estados, ou juízes federais de diferentes regiões, o conflito deverá ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando esse conflito de competência for positivo, o relator de ofício ou a pedido de qualquer das partes pode determinar que o processo fique suspenso até que haja uma decisão. Uma vez suspenso o processo e havendo a necessidade de prática de atos urgentes, deverá ser observados dois critérios. Primeiro, se o conflito for positivo, o próprio relator do tribunal dará a solução para a prática desse ato urgente. Mas se o conflito for negativo, o relator do tribunal designará qual juiz deverá apreciar a lide. E uma última observação é que o conflito de competência só se cabe se ainda não existir sentença transitada em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes. É isso, pessoal. Muito obrigada e eu aguardo vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam, é claro, de dar um like e se inscrever no canal.